Terceiro avião da FAB com repatriados já deixou Israel rumo ao Brasil em meio à escalada de tensões na guerra. Nos Estados Unidos, aumenta o número de brasileiros presos por entrar ilegalmente pela fronteira sul. Imigração prende e encaminha para deportação um brasileiro foragido da Justiça de Minas Gerais. Massachusetts vai receber agentes federais para avaliar formas de lidar com o acúmulo de imigrantes indocumentados no estado. E atenção, fabricantes de produtos de higiene íntima vão devolver o valor dos impostos às mulheres. Há anos, os defensores da saúde das mulheres lutam para que produtos usados no período menstrual sejam vendidos livres de impostos. Olá, muito boa noite. Boa noite. O terceiro avião da FAB com repatriados já deixou Israel e segue rumo ao Brasil. Mais de 900 pessoas devem ser resgatadas até sábado e outras 1.000 estão na fila de espera. O Itamaraty ainda negocia com o Egito uma rota de fuga para os brasileiros que estão na faixa de Gaza. Enquanto isso, no fronte diplomático, amanhã será o grande teste do Brasil. O país convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU para discutir a guerra lá no Oriente Médio. Isso na sede das Nações Unidas, em Nova York, como nos mostra agora a repórter Carolina Camargo. A reunião está marcada para amanhã, sexta-feira. Apesar de presidir o Conselho de Segurança da ONU temporariamente, o Brasil não tem poder nem influência suficiente para pressionar pelo fim da guerra no Oriente Médio entre Israel e o Hamas, ou para pedir por um processo de paz. Quem vai representar o Brasil na reunião será o chanceler Mauro Vieira. O Conselho de Segurança é formado por 15 países integrantes, 5 são membros permanentes com poder de veto: China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. Os outros 10 são rotativos, ou seja, nada é resolvido sem que haja um consenso entre as 5 potências militares. Um dos desafios será definir se a ONU deve ou não classificar o Hamas como um grupo terrorista. Vale lembrar que até agora o próprio Brasil não fez isso. Especialistas acreditam que o conflito armado vai durar mais do que 30 dias e que nesse meio tempo nenhuma resolução será aprovada no comando brasileiro. No próximo mês, em novembro, o Brasil deixa a liderança do grupo. No fronte de guerra, 3 aviões da FAB já buscaram grupos de brasileiros em Israel para serem repatriados. Cerca de 1.000 ainda estão na fila de espera. Mais 5 voos estão programados até domingo. Do lado palestino, o Itamaraty negocia o resgate de um grupo de brasileiros pela fronteira do Egito, que permanece fechada. Enquanto isso, os bombardeios aéreos de Israel na região palestina se intensificam. O governo brasileiro indicou a Israel a localização dos expatriados em um colégio e pediu para que os militares não ataquem o local. Essa rota de fuga dos brasileiros pela fronteira do Egito pode estar mais próxima do que se imagina. Israel avalia abrir um corredor humanitário de fuga, permitindo assim que milhares de pessoas deixem a faixa de Gaza. A região está sob intensos bombardeios aéreos há 6 dias. Israel está planejando fazer isso porque pretende iniciar uma nova fase da guerra, uma incursão por terra. Milhares de soldados já estão acampados nos arredores da fronteira de Gaza, com armamento pesado e tanques, só esperando a ordem para invadir a região. Nos últimos dias, dezenas de tanques e mais de 300 mil soldados se aglomeraram neste local, bem na fronteira de Israel com Gaza. Especula-se que a incursão por terra deva começar a qualquer momento. Israel estaria analisando criar um corredor humanitário para a retirada de civis da faixa de Gaza rumo ao Egito, antes do início dessa operação, mas nada ainda foi confirmado. You may be strong enough on your own to defend yourself, but as long as America exists, you will never ever have to. We will always be there by your side. O secretário americano de Estado, Antony Blinken, está em Israel participando das discussões dessa nova fase do conflito, com o recém-criado gabinete de guerra. Ao lado do primeiro-ministro israelense, Blinken declarou apoio incondicional ao país aliado. Netanyahu agradeceu, lembrou que esse foi o pior ataque aos judeus desde o Holocausto e concluiu: Hamas is ISIS, and just as ISIS was crushed, so too will Hamas be crushed. And Hamas should be treated exactly the way ISIS was treated.
O Hamas é o Estado Islâmico. Da mesma forma que o ISIS foi esmagado e extinto, o Hamas também deve ser. Eles deveriam ser extirpados da comunidade mundial sem aliados ou abrigo. Enquanto a invasão por terra não começa, os bombardeios aéreos seguem constantes na faixa de Gaza. Em resposta, o Hamas continua disparando centenas de mísseis contra o território judeu. Em 6 dias de intenso fogo cruzado, mais de 2.700 pessoas já morreram nos dois lados do conflito armado. 340 mil pessoas estão desabrigadas na faixa de Gaza. E enquanto as manchetes e as redes sociais seguem detalhando a escalada de violência entre Israel e Gaza, especialistas em saúde mental alertam para os impactos desses eventos traumáticos na vida das pessoas. Segundo os médicos, todo esse caos pode causar uma sensação aumentada de estresse e ansiedade, especialmente nas crianças. Por isso, a gente preparou uma reportagem com dicas sobre como falar com os pequenos sobre o que está acontecendo e como trazer para eles ao menos um pouco de conforto. As imagens são assustadoras, de partir o coração e capazes de afetar seriamente a saúde mental, até mesmo de quem está a milhares de quilômetros do conflito. You might be experiencing some triggers from something from your past, and so a terapeuta Jody Bountain diz que é sempre importante para os adultos estarem cientes do que acontece e do que se sente com relação a isso, sem vergonha ou medo de julgamentos. E quando o assunto são as crianças, não há necessidade de falar sobre a guerra com aquelas que não foram expostas a cenas de violência. Já com as crianças que ouviram alguma coisa, é importante chamar para a conversa e não esperar que os jovens venham até você com questionamentos. E tá tudo bem se às vezes não tiver respostas para todas as perguntas. Really, that's not what they need. Kids don't need a script. As crianças não precisam de um roteiro, elas precisam que você esteja presente e que saibam que não estão sozinhas, mesmo com essa confusão de sentimentos, diz a terapeuta. Ela dá a dica de deixar as crianças guiarem a conversa com base no que está em suas mentes. Ao adulto cabe ouvir e oferecer explicações e apoio emocional. How to kind of check their thoughts and see if it's accurate and it's helpful. É bom ensinar estratégias para ajudar as crianças a se acalmarem em corpo e mente quando elas estiverem se sentindo sobrecarregadas, diz a terapeuta. E siga prestando muita atenção ao comportamento das crianças em momentos de crise. Isolamento, quietude e falta de contato visual podem indicar que elas estão lutando com algo internamente. E esse é um bom momento para procurar a ajuda de um profissional. Depois do intervalo, o brasileiro foragido de Minas Gerais é detido em Massachusetts e encaminhado para a deportação. E a gente mostra também que aumentou e muito o número de brasileiros presos na fronteira por entrar ilegalmente aqui nos Estados Unidos. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. A Polícia Federal Brasileira anunciou que desmantelou um esquema criminoso de promoção de imigração ilegal aqui para os Estados Unidos. Foram cumpridos mandados de busca e também de apreensão em 2 regiões de Minas Gerais, Ipatinga e Santana do Paraíso. A suspeita é de que os envolvidos no esquema tenham usado empresas fantasmas com a finalidade de omitir as atividades e os lucros do grupo criminoso que enviava brasileiros para os Estados Unidos de forma ilegal. Massachusetts vai receber uma equipe federal do Departamento de Segurança Interna que vai avaliar a crise de imigração na região. Atualmente, 20 mil imigrantes estão vivendo em abrigos financiados pelo Estado, que alega não ter mais espaço nem dinheiro. A reportagem é da Giovanna Locatelli. Não há uma data prevista de quando esses fiscais irão chegar a Massachusetts. Mas a governadora Maura Healey já anunciou que o objetivo é determinar de que forma o governo federal pode apoiar o estado com a questão do impacto imigratório na região.
A ação é uma resposta ao pedido de ajuda feito pelo governo estadual. Há 2 meses, a região declarou emergência por incapacidade de lidar com milhares de imigrantes indocumentados que foram enviados de ônibus pelo governo do Texas, na fronteira sul. Massachusetts alega que não tem capacidade financeira nem espaços para receber mais indocumentados. Cerca de 20 mil imigrantes estão vivendo em abrigos financiados pelo Estado, um aumento de 80% em relação ao ano anterior. A administração Biden disse que já repassou 2,8 milhões de dólares para ajudar a cidade de Boston desde outubro de 2022, mas quer estudar novas alternativas de socorrer o estado. Por isso, essa equipe federal está vindo para cá. E em Massachusetts, o ERO, o setor de remoções da imigração norte-americana, anunciou a prisão de um brasileiro foragido por fraude financeira. O brasileiro de 37 anos não teve a identidade revelada. Olha, segundo a imigração, ele estava nos Estados Unidos de forma ilegal desde julho de 2021, quando entrou aqui no território através da fronteira do México com a Califórnia. Ele se entregou às autoridades, mas desapareceu depois de ter decretada a sua remoção. Agora ele foi localizado em Everett, em Massachusetts. O brasileiro é procurado da Justiça de Caratinga, em Minas Gerais, para onde ele será deportado e, enfim, cumprir a pena de 5 anos de detenção, a qual ele foi condenado. Bom, agora a gente fala sobre o número de brasileiros presos na fronteira sul daqui dos Estados Unidos por tentativa de entrar ilegalmente no território norte-americano. É que novos dados do Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras mostram que a quantidade de brasileiros detidos na região segue aumentando. Em agosto deste ano, o número de brasileiros presos por entrarem ilegalmente nos Estados Unidos cresceu 13,6% em comparação com o mês anterior, de julho. Em 30 dias, foram 3.986 imigrantes brasileiros encontrados na fronteira sul, uma média de mais de 132 por dia. Segundo as autoridades, parte deste grupo já foi expulso do país, outro segue detido. No acumulado geral do ano, a Alfândega e Proteção de Fronteiras já contabiliza a detenção de mais de 25 mil brasileiros fazendo a travessia ilegal. Hoje, o Brasil está na 15ª posição das nações com o maior número de apreensões ou expulsões na fronteira. México, Venezuela e Honduras lideram esse ranking. Os dados são do escritório de advocacia AG Immigration, com base nas informações mais atualizadas do Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos. No próximo bloco, a gente explica um novo esforço da administração Biden para tentar reduzir os gastos das famílias em meio à crise econômica do país. E atenção, mulheres, saibam como conseguir o reembolso pelo imposto pago em produtos de higiene feminina, como absorventes. Uma notícia nada animadora para a economia. A inflação de preços ao consumidor aumentou mais do que o esperado no último mês. E com mais esse aumento, cresce também a pressão sobre os consumidores que seguem perdendo o poder de compra no país e lutando para conseguir pagar as contas do dia a dia. Segundo os dados divulgados pelo Bureau de Estatísticas do Trabalho, o índice de preços saltou 3,7 nos 12 meses antes de setembro, quando acabou o ano fiscal aqui nos Estados Unidos. Esse é um número acima das expectativas dos economistas que esperavam que a esse ponto os Estados Unidos estivessem mais recuperados economicamente. Agora, com mais uma guerra em curso aqui no mundo, aumentam ainda mais as preocupações sobre a situação financeira do país para os próximos meses. E a gente segue falando de economia porque o presidente Biden anunciou novos esforços para reprimir as chamadas taxas indesejadas. Pois é, são aquelas taxas ocultas, enganosas, que as empresas introduzem nas contas e que a gente acaba pagando sem perceber. O anúncio foi feito pelo próprio presidente americano. Joe Biden explicou que a Comissão Federal de Comércio propôs uma nova regra que vai proibir as cobranças excessivas ou enganosas nas contas. A medida é para tornar essas taxas mais visíveis no processo de venda e, assim, o cliente ficar sabendo exatamente o que está comprando e escolher se quer continuar ou não. O anúncio veio de encontro com a proposta feita por Biden em fevereiro de uma nova lei contra junk fee em
shows, eventos esportivos, entretenimento, voos para famílias sentadas juntas, companhias aéreas, sites de viagens, rescisões de contrato de serviços de TV, cabo, telefonia, internet e até resorts. As gigantes de entretenimento Live Nation e Ticketmaster são as mais novas empresas a aderir a essa campanha. Elas se comprometeram em detalhar todas as cobranças nas compras. O presidente disse que essa medida vai ajudar a população a economizar dinheiro. Essas taxas indesejadas podem somar centenas de dólares no orçamento das famílias e dificultar o pagamento das contas, afirmou Joe Biden. These junk fees can add up hundreds of dollars, weighing down family budgets and making it harder to pay family bills. These junk fees may not matter to the wealthy, but they sure matter to working folks in homes like the one I grew up in. E olha, tem mais uma boa notícia, só que dessa vez para as mulheres. Um grupo de fabricantes de produtos de higiene íntima decidiu reembolsar parte dos valores pagos nas vendas desses produtos. A ideia é devolver o valor dos impostos às consumidoras e deixar esses produtos mais acessíveis. E para fazer isso é bem simples. A Cone Rocha explica pra gente. Basta pegar a nota da compra e enviar para o site tampontaxback.com. O valor será devolvido em um prazo de 24 horas. Mas isso só vale para produtos de higiene íntima, como absorventes, tampões e calcinhas protetoras. As marcas que aderiram a essa iniciativa são August, Cora, Lola, The Honey Pot, Rael, Here Flow, Salt, Diva. Há anos, os defensores da saúde das mulheres lutam para que produtos usados no período menstrual sejam vendidos livres de impostos. Elas chamam essa prática de imposto injusto. Nos Estados Unidos, 21 estados ainda cobram essas taxas. Vários já eliminaram, como aqui na Flórida. A ideia é que essa campanha ganhe força e que todos os estados americanos possam abolir esse imposto sobre a venda de produtos essenciais. Para muitas mulheres, esse é um custo alto que pesa mensalmente no bolso das consumidoras. Agora a gente fala sobre educação, porque um novo dado voltou a preocupar as autoridades com relação à capacidade de aprendizado dos estudantes daqui do país. É que, mais uma vez, a pontuação média que os alunos recebem nos testes de admissão da faculdade, o ACT, atingiu um novo mínimo que não era registrado em 30 anos. Hoje, a média de pontuação nos Estados Unidos é de 19,5 de um total que vai até 36. A organização que administra o Teste Nacional de Admissão para a Faculdade diz que o número baixo mostra que as crianças estão menos prontas para a universidade do que antes. As pontuações do ACT estão em declínio há 6 anos consecutivos e tiveram uma queda acentuada durante os anos de pandemia de Covid-19, que afetou o aprendizado em todo o mundo. Por outro lado, muitos especialistas dizem que os testes padronizados não são bons medidores de sucesso entre os estudantes de um país. A Universidade de Chicago, por exemplo, descobriu que as médias de notas do ensino médio da região são até 5 vezes melhores do que a média nacional. Hoje, muitas universidades, incluindo Harvard, não exigem mais que os candidatos enviem a pontuação de teste padronizado para admissão. Depois do intervalo, tem uma boa notícia para quem pensa em comprar um carro elétrico. Uma proposta de nova regra federal quer dar incentivos fiscais para quem optar por esses veículos. E tem os detalhes da passagem de perigosos tornados pelo estado da Flórida. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. A Casa Branca lançou um novo incentivo fiscal sobre carros elétricos, que deve fazer muita gente que não gosta desses veículos pensar 2 vezes. É que essa medida deve tornar as vendas desses veículos mais fáceis e baratas, além de ajudar o país a combater a poluição do ar.
O Departamento de Tesouro está propondo uma regra que vai permitir que os compradores de carros tenham um crédito de imposto instantâneo de $7.500 para veículos elétricos novos e de $4.000 para modelos usados. Com isso, os consumidores não vão ter mais que esperar até preencher a declaração de imposto de renda e receber um incentivo de volta. A partir de janeiro de 2024, os interessados nesses veículos podem conseguir esse crédito de forma antecipada nas concessionárias. Todas as pessoas serão elegíveis para esse incentivo, não importando a situação fiscal. O novo sistema torna a venda mais simples, rápida, barata e faz com que os consumidores peçam menos empréstimo. Com isso, eles vão pagar um valor menor nas parcelas mensais. A ideia agradou vários compradores. O objetivo é aumentar as vendas de carros elétricos que ainda representam uma parcela muito pequena de veículos em circulação aqui no país, quando comparados com modelos movidos a gasolina. O estado da Flórida foi atingido por tornados perigosos na última noite que mantiveram a região de Tampa Bay em alerta até a manhã de hoje. Os fenômenos que foram aparecendo de repente causaram grandes estragos em edifícios, casas e carros de moradores dos condados de Citrus, Pinellas e Pasco. Mais de 6 milhões de pessoas no norte e no centro da Flórida foram afetadas por essas formações que colocaram parte do estado em alerta geral. Por sorte, segundo as autoridades, não há relatos de pessoas mortas. Em Clearwater, uma idosa acabou ficando ferida depois que a parede da casa dela caiu sobre ela, que dormia na hora da passagem do tornado. Muitas partes da Flórida seguem sem energia elétrica, enquanto as autoridades tentam restabelecer a ordem após esse susto aí. Já que a gente está falando de clima, vamos dar uma olhadinha no mapa, ver como é que vai estar a previsão para amanhã do tempo. Olha só, Boston, sol forte aí, brilhando o dia inteiro, máxima de 62. Nova York a gente tem tempo encoberto, máxima de 65. Norfolk, a mesma coisa, gente, tempo encoberto, aí sol entre nuvens. Jacksonville, Tampa e Miami, a gente tem chuva em Tampa e Miami. Jacksonville, apenas tempo encoberto, sol aí entre nuvens. New Orleans, tempo tímido também, máxima de 82. Houston, tempo encoberto, máxima de 91, gente. E Brownsville, olha, mínima de 75, tempo encoberto também, Evelyn. Encoberto também em San Antônio, com mínima de 62. Em El Paso, 83 de máxima, com sol brilhando bastante. Já em Phoenix, no Arizona, 90 de máxima e sol também brilhando bastante ao longo do dia. Em Las Vegas, a gente vê que o sol vai aparecer entre nuvens, com mínima de 55 e máxima de 78. E em São Francisco, mínima de 60 e máxima de 65, com o sol também aparecendo entre nuvens. E a NASA descobriu vestígios de água e de carbono na amostra de um asteroide que foi capturado por uma sonda espacial em 2020 que chegou à Terra há 2 semanas. Os cientistas disseram que esses são componentes básicos para a origem da vida e afirmaram que essa descoberta é apenas a ponta do iceberg cósmico, como nos mostra agora a Eloaura Zen. Uma cápsula do tempo de mais de 4 bilhões de anos. É assim que a amostra do asteroide Bennu tem sido chamada. Embora o material tenha sido colhido no espaço em outubro de 2020, a sonda com a rocha só chegou na Terra no mês passado. As primeiras análises apontaram uma grande quantidade de carbono e água, elementos indispensáveis para a vida na Terra. As descobertas podem ajudar a compreender os primórdios do nosso sistema solar. Isso deu uma ideia boa do que é a superfície desse asteroide, de que essa superfície é composta, e permitiu também, de certo modo, colocar parâmetros, novos parâmetros nos modelos de formação e da origem da água na Terra. As análises dessas amostras ainda são embrionárias e os cientistas vão dedicar mais tempo ao seu estudo. Paralelamente, a NASA mira agora outro asteroide, o Psyche, rico em ferro e níquel. O Psyche está até 3 vezes mais distante que o Sol, mas esta longa jornada pode, de alguma forma, nos levar de volta para casa. Esses objetos, os asteroides e cometas, são objetos que sobraram da formação dos planetas. De certo modo, então, entender esses objetos vai dar subsídio para a gente conseguir entender melhor como se deu o processo de formação dos planetas. O lançamento da sonda que vai viajar até esse asteroide está programado para acontecer amanhã, do Centro Espacial Kennedy. Mas essa sonda só vai chegar no seu alvo no final desta década. Olha, grandes descobertas ainda estão por vir aí, né, Evelyn? E a gente vai seguir acompanhando. Bom, o Jornal Américas no Ar, então, termina aqui. A gente volta a se encontrar de novo amanhã, sexta-feira, mas calma, não sai daí que vem agora mais um episódio da imperdível 9ª temporada da série Reis. Até amanhã, gente. Até.